Olá, eu sou o Nicolas e hoje eu vou estar apresentando o post-mortem do jogo Deorum Apparatus. Eu, com meus amigos Felipe Nora Godinho e o Renan Daniel de Campos. Nós desenvolvemos toda a ideia e a demonstração do jogo e eu vou estar apresentando aqui para vocês. Bom, a plataforma que a gente escolheu é o Windows 10, isso porque mais de 80% dos usuários pessoais utilizam o Windows 10 como sistema operacional. E o nosso público-alvo são crianças acima de 12 anos. Isso porque a gente seguiu algumas recomendações da agência ESRB e a gente classificou o nosso jogo como teens. E aqui no Brasil, essa classificação indica para maiores de 12 anos. A jogabilidade do jogo foi pensada em um jogo como platformer 2D. Isso porque a gente queria um estilo mais retrô. Isso a gente contou com a pixel art como principal design do jogo. E a gente queria focar também bastante na história. Por conta disso, a gente criou um jogo single player, porque a gente queria uma experiência imersiva e também que fosse divertida para o usuário. Nosso jogo ele é baseado também no combate e a gente utiliza diversas mecânicas que vão sendo adquiridas pelo jogador conforme ele progride na história do jogo. A respeito do nosso aprendizado, adquirido nessa disciplina, o primeiro e o principal foi o funcionamento da indústria dos jogos. Isso porque a gente teve um conhecimento de como funciona realmente empresas que desenvolvem jogos ou mesmo startups que desenvolvem, o quanto o consumidor ele pode pesar, o que as características que o consumidor quer em uma gameplay. Isso a gente entendeu basicamente o mercado dessa indústria. Outro ponto importante foi a jornada do herói. Isso porque a gente viu que em diversos jogos, inclusive na maioria, utilizam uma progressão já muito conhecida, que é a própria jornada do herói. A gente viu esses padrões e a gente conseguiu implementar, inclusive, na nossa história. Isso é muito bacana porque os maiores jogos de maior sucesso, eles realmente utilizam essa jornada do herói. Outra coisa também são os critérios básicos do game design. A gente aprendeu a como criar o jogo a partir de uma base estrutural que é o critério básico. Isso porque a gente precisa de primeiro de alguns fundamentos para criar. Isso a gente pode falar sobre a história, mecânica, jogabilidade, entre vários, né? A gente pode ficar citando aqui diversos. Isso são critérios que realmente importam bastante quando a gente está pensando em game design. Ao desenvolver esse projeto, a gente foi adquirindo também experiências trabalhando em equipe. A primeira coisa que foi a mais notável foi o compromisso. Para que o nosso projeto funcionasse, a gente precisava que todo mundo fizesse sua parte. Isso porque cada um tinha uma parte essencial para que desse certo o nosso projeto, desde a criação do conceito até realmente a criação de uma gameplay. Outro fator extremamente importante é a dedicação, porque se a gente não tiver a dedicação de todos, o projeto ele acaba não fluindo de uma forma que a gente deseja. Isso impede claramente o progresso e, enfim, a conclusão desse projeto. Outra coisa foi o consenso. Principalmente na criação do conceito e da história do jogo, a gente acaba tendo embates, a gente acaba tendo ideias que às vezes podem ser opostas e a gente teve que aprender a considerar a opinião de todos. Essas pequenas decisões, elas podem fazer uma diferença enorme no final do projeto e a gente teve que aprender realmente a conseguir ouvir a todas as ideias de todos. Já numa parte mais técnica, as nossas habilidades que a gente adquiriu pós o projeto foi primeiro o mais óbvio que foi trabalhar com a Unity, né, que foi a nossa engine que a gente utilizou. Outra coisa extremamente importante que está relacionada com a Unity é a programação em C Sharp. Isso porque a Unity e a C Sharp elas são muito ligadas. Para você conseguir trabalhar com a Unity de forma para trabalhar, na verdade, com a Unity de forma geral, você precisa acabar tendo um conhecimento em C Sharp e a gente acabou adquirindo esse conhecimento junto. Outra coisa que foi na parte de arte foi que a gente adquiriu o conhecimento de como criar pixel art e o desenho digital, né? Trabalhar o desenho físico, levar para a parte digital e aí transformar
em pixel art. Aqui nessa parte a gente preparou uma demo de mais ou menos como a gente queria que o jogo ficasse. Essa aqui é uma parte mais básica da gameplay, mas a gente queria só mostrar como é a nossa ideia. A nossa ideia inicial de como a gente teria feito caso a gente fosse realmente finalizar o projeto e completar 100% dele. Bom, a avaliação do projeto, a gente viu que o conceito que a gente criou, o jogo em si que a gente criou, todas essas artes, tudo isso tem um potencial muito grande. A gente achou o projeto muito bacana de ser desenvolvido, toda a história a gente achou bem bacana, a gente gosta bastante dessa parte mais mitológica, mais grega, mas também a questão do combate, também de um estilo mais retrô. Tudo isso a gente viu que pode ser feito um projeto, se finalizado, a gente pode realmente acabar com um jogo que é muito interessante, poderia ser realmente bem desenvolvido e acabar mesmo surpreendendo a todos. Algumas coisas que a gente alteraria se a gente começasse o nosso projeto hoje seria primeiro trabalhar numa trilha sonora própria. Isso porque a gente acabou tendo uma dificuldade de achar trilhas sonoras que realmente atendessem à necessidade que a gente estava precisando na hora da criação do ambiente, realmente da atmosfera do jogo. Outra coisa que a gente também queria é sprites dos inimigos base. Isso porque a gente queria trocar os sprites para adaptar ele melhor para o contexto do jogo. Isso talvez com uma pesquisa maior na mitologia, a gente poderia pensar em conceitos de inimigos melhores. Outra coisa, a gente acabou percebendo que a nossa história, apesar dela ser rica nesse ponto, a gente ainda queria desenvolver um pouco mais. A gente queria ter um enredo que pudesse ser mais explorado, ter mais teorias, ideias próprias e criar realmente um mundo ainda mais imersivo. Outra coisa assim que é um empecilho que a gente acabou tendo mais por causa da faculdade, a gente queria se dedicar ainda mais. Isso porque a gente não teve tanto tempo quanto a gente gostaria de se dedicar para criar esse jogo. A gente queria ter dedicado mais do nosso tempo, dedicado um pouco mais do nosso esforço para trabalhar todo o jogo completo. Bom, e isso aqui é um obrigado. Foi muito bacana criar esse projeto. Esse semestre foi muito interessante pra gente. A gente aprendeu coisas gigantes, enormes mesmo, que numa apresentação aqui de quase 10 minutos não daria pra falar. Mas é isso, eu queria agradecer também ao meu grupo, composto pelo Renan e pelo Felipe, que sem eles, né, não teria possibilidade de existir esse projeto. Bom, muito obrigado então e até a próxima.